Então, Pronto. boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso da Comissão de Cultura do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, na coordenação o Luiz, né? E hoje nós temos o privilégio, né, da nossa convidada, Marlene Rosenberg, que delicadamente aceitou o nosso convite para enriquecer nossa tarde aqui, no sábado, com o filme Maúde, Sua Vida e Sua Arte. E eu quero apresentar a Marlene, para quem não conhece, né? Ela é psicóloga formada pela USP, né? É psicanalista didata, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Atualmente, ela é membro e diretora da Cultura e Comunidade, coordena seminários clínicos e teóricos no Instituto Durval Marcondes, e ela já publicou vários artigos em revistas de psicanálise. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a Cibele Brandão, que é a nossa presidente do Núcleo de Psicanálise, e depois a Cibele já pode passar, inclusive, a palavra para a Marlene, porque nós já estamos um pouco atrasados, né, Cibele? Para a gente poder aproveitar, né? Tá bom, então. Tá bem. Obrigada. Então, obrigada, Angelina. Boa tarde a todos vocês, especialmente a Marlene. Nós queremos agradecê-la, não só por hoje, viu, Marlene? Que eu tenho certeza que a gente vai ter um momento aqui muito importante, o filme foi muito bem escolhido, acho que teremos várias coisas para conversar, mas a gente agradece também a presença forte que você tem entre os nossos membros do núcleo, sabe? Eu sei que você sabe o quanto que você é querida pelos membros filiados que fazem os seminários em São Paulo e os seus colegas, né, também, que a gente tem uma convivência tão boa. Então, nós estamos, assim, muito agradecidos com a sua presença aqui, viu? E muito obrigada para todos os outros também que vieram aqui fazer essa reunião junto conosco. Então, eu passo a palavra para você nesse momento. Muito obrigada, Cibele. Um momento de troca afetiva. Eu também gosto muito da turma daí. Obrigada pelo núcleo de Marília. Obrigada ao coordenador, que é o Luiz Fernando de Nóbrega. Obrigada, Angelina, Eliana, todos que estão aqui presentes. Não sei se eu esqueci alguém, mas se sintam todos incluídos. E suas palavras me comoveram, é uma honra para mim também. Então, eu vou começar. Muito obrigada, viu? E se alguém quiser me interromper, por favor, fiquem totalmente à vontade, tá? Então, vamos lá. Acredito que todos tenham assistido esse belo e sensível filme. Assim, pretendo compartilhar minhas experiências ao assisti-lo e as ideias que me ocorreram a respeito. Eu não sou uma conhecedora erudita, profunda de arte, portanto, não pretendo fazer análise da arte em si, mas o que o filme me suscitou. Devo primeiro dizer que os atores Sally Hawkins e Ethan Hawke foram excepcionais. Maud Dowley, e depois de casada, Maud Lewis, sofria de artrite reumatoide e perdeu os pais aos 20 anos, indo morar com a tia e um irmão que a menosprezavam e não deram nenhuma oportunidade a ela, não tinham nenhuma receptividade e acolhimento. Era vista como deficiente e não como uma pessoa. Só sabemos que, enquanto criança, ela gostava de desenhar. O potencial criativo já se manifestava desde então.
mas a grave doença, artrite reumatoide, a restringia de movimentos e provocava muita dor. Essa é uma doença autoimune e ataca as articulações do corpo, gerando bastante sofrimento. Seu aspecto físico fazia com que a confundisse com alguma deficiência mental, sofrendo agressões e desprezo por parte das pessoas. Arte e dor se conjugam neste filme e na vida dela. Vemos, vou fazer aqui uma citação do João Freise, numa resenha que ele fez do livro da Gabriela Goldstein sobre arte, criatividade, dor. Diz ele: sabemos que uma dor intensa e duradoura pode impedir a ação, suspender o desejo e inibir o pensamento. No entanto, sabe-se também que uma dor profunda pode dar lugar não ao estupor, mas, paradoxalmente, a um ato imaginário que se concretiza em obra. Nessa direção, como pensar o paradoxo do artista que se consome na dor, ao mesmo tempo em que se consagra a expressar uma catástrofe que o atinge? Ora, é lugar comum pensar que o artista faz arte para espantar sua dor, apaziguar seus males e os de seus interlocutores. No entanto, de que dor se fala nesse caso? Na história da arte, a questão da dor, assim como a da morte, não é mero tema, entre outros, extraído pelos artistas da vida comum. Ao contrário, a história da arte mostra que há um vínculo essencial, mais profundo, entre experiência estética e experiência da dor. Vínculo que às vezes surge para o artista e para o espectador de modo inesperado. Em função da dor e do desejo de Maud de viver e ter alguma independência, dizia querer encontrar a própria casa. Se oferece a trabalhar como empregada de um homem rude e grosseiro, sem nenhuma ternura. Entra na casa e logo coloca um desenho ou uma gravura na parede como enfeite e pinta de verde uma prateleira. Inicia colocando cor no ambiente. Um casebre sem vida, pobre e sujo. Vai se dando conta e conhecendo este homem, o ambiente e as atitudes rudes dele. Acende um lampião, criando luz e calor na casa, e aos poucos na alma de Everett. Oferece comida e sopa a ele, uma atitude maternal terna para com ele. Consegue matar uma galinha para tal. Sutilmente, aparece essa força agressiva, apesar de seu pesar e delicadeza em fazê-lo, matar a galinha. Marca com este gesto a feminilidade sensível na casa e na alma deste homem. Sabemos quanta simbologia há no objeto casa. Representa o self e o sentimento e necessidade de pertencimento, criação de espaço, de lugar. As casas são os lugares onde nascem a singularidade e a subjetividade. Por vezes, as experiências psicanalíticas recriam esses lugares. Maud vai aos poucos criando e inscrevendo sua subjetividade na casa, que depois de sua morte se transforma num museu-casa. Em texto anteriormente escrito por mim, me refiro aos museus-casas como estes correspondendo ao espaço potencial, onde são propiciadas imaginações, sonhos, espaço de ilusão, história e criatividade, onde se enraiza a singularidade de cada um, onde se vive o experienciar. Essa é a transicionalidade que ocorre no espaço potencial. É uma experiência de devir que inclui um certo estado de amorfia para que a ação criativa possa surgir.
Maud fez uma reconstrução da casa, e sua potência de ser se dá pela criação, que é capaz de gestar. Em situações de sofrimento que podem provocar rupturas, a arte reconstitui o senso de continuidade. Na relação analítica, se cria o espaço onde a singularidade do ser se manifesta. Ser o que se é com sua carga de hereditariedade e de possibilidade do novo. Num interessante livro de um psicanalista chamado Ricardo Rodolfo, o livro chama-se Os Desenhos Fora do Papel. Ele se refere à importância das mãos na constituição do self-casa. O contato com o corpo da mãe inicial instaura o primeiro lugar onde o bebê desenha, através das carícias, no corpo da mãe, assim buscando e criando um objeto. A criatividade se enraiza nesses primeiros contatos de carícia com o corpo materno. A carícia é algo sempre por vir, que abre novas perspectivas para o inatingível. É onde viver criativo se apoia. Tentativa de transformar dor. Sem essa abertura, não há criatividade. Desenvolver a capacidade de hospitalidade do ser para com outro ser, para tudo que for não eu, implica na construção da temporalidade, já que a carícia é espera sem conteúdo. Então, eu estou fazendo aqui uma relação entre a carícia, as primeiras experiências mais primárias de contato com o corpo da mãe e a capacidade de desenhar. Por isso que ele fala dos desenhos fora do papel. Maud ocupa e habita a casa e seu próprio corpo sofrente. Cores e formas de acordo com o que seus olhos viam. As paredes e janelas, a área limite entre o interno e o externo, vai sendo criado como uma pele moldura através das suas pinceladas. Me tocou a frase final dela, onde diz: o todo da vida já está enquadrado. Seu olhar estético para a vida se revela, e para isso a necessidade da presença de potencial criativo. O seu olhar já inclui o enquadre e a moldura. Me comoveu a maneira com a qual usou sua habilidade, sua ternura e delicadeza no trato com as pessoas que a agrediam. Pensei na questão da rigidez nas articulações físicas e também na rigidez das articulações psíquicas presentes no homem que a contratou e depois se tornou seu marido. As articulações psíquicas também se dão em espaço de separação e união. Quando há impossibilidade de viver esse paradoxo, temos a rigidez psíquica, falta de mobilidade e maleabilidade. Costumamos ver o estilo na criação artística dos pintores. Podemos classificar o estilo de Maud como arte naif, que se caracteriza por recusa e desconhecimento das regras acadêmicas e tridimensionais. Geralmente há o autodidatismo, descobrindo sozinha sua forma pessoal de expressão. É a atividade principal do pintor. Sua forma é figurativa, narrativa, com cores vivas, lembrando a pintura de crianças, que o fazem com liberdade, espontaneidade, contando uma história ou refletindo o que vê. A personagem aparenta uma certa ingenuidade e inocência, e não observamos atitudes agressivas e destrutivas no sentido negativo do termo. Me perguntei se não havia uma submissão de sua parte a este homem. E se havia, penso que foi como forma de ter um lugar.
mas a arte pode ser uma forma de recusa à submissão doentia e paralisante. O encontro entre os dois, Maud e Everett, gerou uma série de transformações. Inicialmente rude e grosseiro, ele a humilha e a oprime sem nenhuma compaixão, com atitudes não educadas, marcando seu machismo e forte rejeição, sentia forte rejeição pela sua presença, como uma invasão em sua vida e em seu espaço. Colocava-a em último lugar, depois dos cachorros, das galinhas, do trabalho, e alguns vizinhos faziam chacota e a chamavam de escrava amorosa e insana. Maud mantém sua forma de ser, firme e delicada, enfrenta a rigidez e falta de flexibilidade de Everett. Consegue, mesmo assim, ver bondade nele. Mas quando faz um comentário dizendo que a casa era aconchegante, ele reage e a agride por falar isso. Ela se recolhe na pequena casa, triste, sofrida, e encontra uma lata de tinta. Pega e abre imediatamente, e com o seu dedo ousa timidamente começar a pintar na parede. Esse gesto sugere uma relação entre dor, sofrimento e criatividade como forma de sobrevivência. Ao invés de reagir com raiva, usa seu gesto motor e podemos ver ao vivo o nascer do que Winnicott chama de elemento masculino puro. Podemos observar que a criação envolve uma contração do self, como diz Christopher Bollas, onde os recursos internos do self são devotados ao ato criativo. Assim, o self encontra seu veículo direto na criatividade. O mesmo princípio opera na análise. Os vestígios do dia são reunidos pela livre associação, criando uma rede onde o paciente expressa a si mesmo. O ser e o fazer, elementos femininos e masculinos, se articulam na constituição da subjetividade, atendendo à necessidade de se lançar para o futuro. Gilberto Safra, em seu artigo Implicações do conceito de criatividade para a situação clínica, no livro Winnicott Ressonâncias, afirma: assinalar a situação do ser humano como estando originalmente assentada na liberdade e na criatividade é assinalar a faceta trágica da condição humana. Nessa perspectiva, o ser humano é chamado a inventar-se, em situação de profunda orfandade e desamparo. Segundo esta visão de Safra, o homem é um ser de ação, é um ser de fronteira entre o externo e o interno, entre ser e não ser. É por isso que a apercepção se torna tão importante, pois contempla o paradoxo entre o interno e o externo. Cair no não ser é mais angustiante do que a morte. Num momento de tensão entre o casal, Maud ameaça ir embora. Vemos uma força de reação que se apresenta por detrás de sua fragilidade, salvando sua dignidade. Permanece e continua seu serviço da casa. Não tem reação destrutiva, mas agressiva, vital, não se submetendo a Everett. O impulso vital interior se satisfaz no encontro com o outro. A agressividade integrada à força vital cria um modo de domínio através do seu gesto espontâneo. A partir do olhar de uma senhora que aprecia a arte e que foi em busca de peixes que Everett vendia, descobre a pintura de Maud. Esse olhar abriu um novo mundo para ela e para o casal, um olhar que sempre lhe faltou. Afirma que Maud pintava o fato real. Valoriza seus cartões e pede um quadro a ela.
e assim vai se expandindo na sua valorização e vai se fazendo conhecer. Num determinado momento em que é agredida por Everett na sua feminilidade, consegue discordar, afirmando que é sim mulher. E, inclusive, vemos o seu erotismo procurando um lugar, requerendo deste homem um lugar de dignidade. Revela a ele que já tinha tido uma experiência triste em que teve um bebê que acreditava que tinha nascido defeituoso e tinha morrido. Mais tarde, vem a saber, através da tia, já idosa, que havia, agora tendo sucesso, que a filha era uma criança saudável, o bebê, né? E que foi vendida pelo irmão ambicioso, em cumplicidade com a tia, pois ninguém acreditava que seria capaz de ser mãe. Atitude cruel dos familiares. Depois, quando Everett cria um vínculo afetivo com ela, ele a leva a ver a filha já adulta, mas a vê de longe, não querendo interferir em sua vida já construída. Roubaram a sua mais viva e importante criação, um bebê. O filme não aprofunda esse aspecto da história desta criança. Vemos a sua capacidade de maternagem e cuidados conquistando o homem que decide se casar com ela. Maldi fala a ele: eu gosto de você. Você precisa de mim. Espelha-o como sendo uma pessoa humana. Manifesta sua capacidade de gostar e dar afeto, apontando e reconhecendo a necessidade dele. Everett se realoca na sua subjetividade. Seus afetos vão sendo despertados. Como lidamos com a crueldade? A nossa e a do outro. Tema sempre presente na história do ser humano. É uma pergunta que eu sempre faço. Humildade, dignidade, delicadeza, criatividade e agressividade são veículos de humanização. Maldi, com sua inocência e ingenuidade, vai humanizando este homem que não quer sentir dor emocional. Amor, diz ele até, vem acompanhado de dor, de falta, de compaixão, de capacidade de uso de objeto. Isso vai se instalando e há uma reação de revolta nele por estar sentindo tudo isso. Ser e se articular psiquicamente pode trazer dor. Sofrer, por sua vez, traz esperança de vida, remetendo-o a se inserir no humano. Como afirma Sérgio de Gouveia Franco em seu texto Sofrimento e o Viver Criativo, diz ele: somos seres da dor e do sofrimento. O que chamamos de uma vida equilibrada não é outra coisa que uma série de ataques pequenos ou grandes à nossa estabilidade. Uma existência sem ofensas à estabilidade, serena e que sem esforço possa sim ser mantida, é uma construção apenas imaginária. Forma-se uma dupla na história, né, do filme, e ambos tinham que lidar com a rigidez um do outro, a dela física e a dele psíquica. A rigidez é uma maneira de tentar encontrar equilíbrio e neutralizar a dor. Essa é a função paradoxal do sintoma. A criação artística é o antídoto desta rigidez. Miriam Malziner, em seu artigo Criatividade, Subjetividade e Mundo Atual, um salto no vazio, afirma: ao criar realidades, o artista, por intermédio do meio de expressão escolhido, vive a oscilação criativa da perda dos limites objetivos para reencontrá-los em seguida, transformados pela sua subjetividade. O artista encontra e usa partes da realidade
que são os meios concretos que utiliza para expressar-se, transformando e colocando sua marca pessoal. Maud tinha na arte a sua sobrevivência. Em certo momento do filme, a mulher que comprava seus quadros pediu para ela ensiná-la a pintar. E ela responde: isso não se ensina. Eu invento meus desenhos. Pincel, janela. Eu amo. Pássaro passando, abelha, sempre é diferente. O todo da vida já enquadrado. Esta fala revela o olhar criativo de Maud e o seu viver criativo. Finalmente, Everett a vê como mulher e se vê apegado a ela. Sofre com sua ausência quando ela se retira e vai buscá-la, a reconhece e valoriza sua pessoa. É capaz agora de fazer uma carícia nela. Articula-se. Finalmente, ela morre em função de um enfisema pulmonar. Na hora da sua morte, ela diz: eu fui amada. Parece que, com isso, ela consente que a morte a leve. Talvez o filme tenha romanceado um pouco a história de sua vida. Mesmo assim, é uma história de vida que nos permite sentir compaixão e admiração pela sua obra. Provocava uma vivência estética. Bolas, em seu texto Criatividade e Psicanálise, afirma: em sentido psicanalítico literal, ficamos emocionados com a obra de arte, o que é processado por sua forma. E mesmo se apenas olharmos de relance para uma pintura, ouvirmos alguns poucos compassos da música, ou lermos algumas linhas de um poema, seríamos capturados pela estética do outro, preservada de modo notável nos pós-efeitos de suas vidas, formas de seus idiomas deixados para trás. Quanto tempo ainda tem, gente? Será que eu posso continuar? Quero brevemente falar sobre alguns conceitos ligados às teorias psicanalíticas que sinalizam as visões antropológicas de cada autor. São inúmeras e importantes de serem discriminadas. Quando se fala em criatividade, associamos aos conceitos de sublimação, reparação, simbolização, instantaneamente. Tanto Freud quanto Winnicott, ao falarem de sublimação e criatividade, se referem ao sujeito se inserindo na cultura, porém parte de ângulos diferentes. O colega Joel Birman, do Rio de Janeiro, ele tem um texto chamado Criatividade e Sublimação em Psicanálise. Ele fala que o Winnicott aborda a questão da realidade interna e externa e o trânsito no espaço que se dá entre elas, sem oposição, estado paradoxal. Fundamental o processo de criatividade primária e da ilusão que cria um substrato para o viver e o ser. A teoria da transicionalidade destaca a materialidade e o manuseio do objeto transicional e de sua ação, e é onde se enraiza a simbolização. Freud centraliza sua teoria nas pulsões, como conceito limite entre o registro somático e psíquico. De acordo com Freud, é pela exigência de trabalho promovida pela força da pulsão que o psiquismo se ordena, constituindo a realidade interna e confrontando-se com as exigências impostas pela realidade externa. Só para lembrar um pouquinho, né, das teorias sobre a criatividade.
Bom, o processo criativo materializa uma realidade psíquica e a transubstancializa, transformando-a ao mesmo tempo. No filme, vemos esse processo acontecer, onde ambos já não são mais os mesmos depois disso, né? A dupla. E também não somos os mesmos ao assistir esse filme e conhecer a vida de Maud. Vivi uma experiência estética ao assistir o filme. Momento estético é aquele em que a pessoa é abalada por uma experiência e levada à certeza absoluta de que o espírito do objeto a envolveu e conviveu com ela em um encontro de reconhecimento silencioso que desafia a representação. São palavras de Bolas, né? É uma cisão no tempo quando o sujeito sente-se envolto em uma situação de equilíbrio e solidão pelo espírito do objeto. Essas experiências cristalizam o tempo em um espaço onde sujeito e objeto parecem consumar um encontro íntimo. São ocasiões destituídas de palavras, marcantes pela densidade do sentimento do sujeito e pelo conhecimento, fundamentalmente não reproduzível, do que é ser envolvido pelo objeto estético. O impulso, para terminar agora, o impulso criativo é algo necessário a um artista e também para qualquer pessoa que busca realizar algo. Está presente no nosso viver cotidiano, como afirma Winnicott, até mesmo no respirar. Esse impulso dá forma ao informe e o mundo pode testemunhar o gesto criativo. Maud assim o fez. A cada quadro, criava e se reconstruía, dando sentido à existência à sua vida. Foi reconhecida, embora não famosa, mas o valor de sua arte provoca ressonâncias até hoje. Pintou inúmeros quadros que estão espalhados pelos museus do mundo e o diretor do filme a apresentou e reapresentou com sua criação cinematográfica, que é outra espécie de arte. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a você, Marlene. Agora fica aberto para diálogo, né? Quem quiser fazer alguma colocação. Eu queria saber o que as pessoas experimentaram, né, ao ver o filme. Isso. Vocês ficam à vontade. Muito obrigada. Obrigada, Marlene. Angelina, cortou a sua fala, viu? Congelou a sua fala. E eu acho que é bom você retomar a sua fala, apresentar a Eliana, né? Tá. Porque a gente não escutou a sua fala. De novo congelou a fala. A minha... Está congelando você, Angelina. Eu vou tirar minha imagem, um minutinho. Melhorou, Luiz? Melhorou a fala? Tá ótimo, melhorou sim a voz. Eu tirei minha imagem para poder melhorar os seus presentes, e a Eliana Romeira é que vai participar, atendendo o chat, ou chamando as pessoas que levantarem a mão pela ordem. Bem, boa tarde a todos. Então, está aberto o debate. Vocês agora vão colocar-se. A internet da Angelina está ruim. Só queria colocar mais uma coisa, vai abrir o debate, então, e quem quiser se inscrever para falar, pode pôr pelo chat, a Eliana vai acompanhar, e quem quiser pôr no chat o telefone de contato para receber a nossa programação, porque aí depois a gente pode mandar conforme vai acontecendo. Então, Eliana, não sei se já tem alguém aí, Eliana. É com você, Eliana. Não, ainda não. Vamos lá. Já tem mãozinha tem 3 aberta, mãozinhas né? levantadas, Eliana. Vamos lá. Cibele, pode começar a falar? Sim.
Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a Marlene. Muito importante os comentários dela e todo o passeio que você fez pela teoria para poder nos ajudar a compreender um filme tão denso, Marlene. Você falou que gostaria de ouvir as reações que a gente teve. Eu senti assim uma emoção muito grande ao ver esse filme, uma experiência emocional muito intensa, porque eu tenho a impressão que traz assim um simbolismo enorme, inclusive a expressão das deficiências dela, por acaso ali é uma deficiência de uma síndrome, né, somática, mas a gente pode entender como todas as dificuldades na vida e você conseguir fazer um vínculo amoroso, porque ele também tinha muita coisa a ser transformada, e quando eles se uniram como um casal, quanta coisa foi acontecendo na vida deles, né? E então, quando eu estava assistindo, veio muitas vezes à minha mente a história do Toulouse-Lautrec, que tinha uma deficiência igualmente importante, acabou falecendo tão cedo, né? E ele teve uma obra assim muito importante, mas um sofrimento imenso de ficar sozinho a vida inteira. Essa frase que você salientou dela quando ela estava morrendo, ela dizer, eu fui amada, quer dizer, a vida valeu a pena, porque então a pessoa acha o seu lugar na vida, né? Por exemplo, esse homem tão violento, tão rude, foi a pessoa que fez com que ela pudesse, pelo menos uma vez na vida, ver a filha perfeita que ela tinha gerado, né? Então, eu achei, assim, de uma beleza, sabe? De um simbolismo tão grande, tão tocante, né? E que nos faz realmente pensar tanta coisa. E a importância do vínculo e o que o vínculo pode pôr à disposição do potencial que a pessoa tem, né? Então, foi, assim, muito importante poder ter assistido e poder ouvir os seus comentários. E agora vamos ouvir os colegas, né? Todo mundo quer falar. Vamos lá. Obrigada, Sibeli. Marlene, você gostaria de se colocar ou vamos ouvir mais alguns e você fala depois? Como fica melhor para você? Vamos fazer uma roda de conversa, né? Então, posso chamar a Maria Luísa? Sim. Vamos lá, Maria Luísa, com seus comentários. Oi, Marlene. Gostei Olá, muito. Maria Luísa. É com muito prazer que eu venho te saudar pela escolha maravilhosa desse filme. Eu assisti esse filme há um tempo atrás e o que eu, basicamente, assim, o impacto que ele me fez, acho que foi muito em torno de uma questão que você trouxe aí no meio. Eu nem vou entrar em questões teóricas, que foi muito bem fundamentado tudo que você falou, mas eu estou falando mais da experiência emocional mesmo, né? Mas, assim, a questão que você trouxe, que me pareceu, que foi o que me impactou da primeira vez que eu vi o filme, é como lidar com a crueldade, né? O mal, né? Porque, na verdade, ali existiu o mal, né? Quer dizer, a maneira como Everett começa a tratá-la, não representando uma porção de outras figuras, né? Na vida dela, a começar pelo irmão, né? É de uma extrema crueldade, né? Então, eu acho que talvez pensar isso hoje seja muito útil para nós, porque nós estamos assistindo uma guerra cruel, né? Pela televisão. Nós estamos, de certa forma, revivendo situações que a gente via em filmes, né? Da Segunda Guerra, agora a gente está vendo
a cores ao vivo, né, como testemunhos, né, de uma história ali, né? Então eu achei muito bom você trazer esse filme. Quando eu vi que você tinha escolhido esse filme, eu falei, não, né, porque ele tinha ficado perdido ali atrás, né, na minha experiência. Eu assisti com meu marido e aquilo me impactou muito e eu fiquei pensando, que mulher é essa, né? E inclusive fui até pesquisar na internet, né, a vida dela e tal, e realmente ela virou uma figura importantíssima no Canadá, né? Ela tem ela teve uma força muito grande, né? Quer dizer, isso que a Cibele falou sobre a força amorosa dela, ela espraiou mesmo, né? Essa força amorosa ganhou não só o Everett, mas ganhou o mundo, né? Ganhou o mundo em volta dela, né? Essa Sim. força amorosa, né? Inclusive a casinha continua lá, né? Virou um museu, é visitado, né? E eu fiquei muito triste quando eu li também que 9 anos depois que ela morreu em 1970, o marido foi morto numa tentativa de roubo, né, da Olha, casa. não sabia disso. Então, você vê que coisa, né? Então, quer dizer, era um homem também muito marcado por uma vida de orfanato, Atividade. né? De orfanato, e ele, de alguma forma, era amoroso mesmo, né? Porque ele continuava trabalhando no orfanato, e mesmo com a rudeza que ele tinha com ela, ele, pela ação, pelo gesto, ele fazia as coisas que ela queria, ela reclamava, e ele mesmo mostrava. Isso é muito masculino, na verdade, né? Eu acho que, em geral, os homens não pedem desculpa, mas eles agem, né? Assim, quando tem essa coisa amorosa dentro deles, né? Eles agem e não falam, né? Não conseguem expressar em palavras, né? E eu acho que eu gostaria de ouvir você pensar sobre isso junto com a gente, sobre essa questão da crueldade, né? Porque foi isso que me impactou na primeira vez que eu vi o filme, a ponto de eu querer saber mais da vida dela, saber mais do Canadá, como é que é, né? E essa história toda. Meu filho, inclusive, estava morando no Canadá na época, então eu fiquei também mobilizada e realmente o Canadá é um país muito hostil em termos climáticos, né? São poucas as pessoas que conseguem ficar lá, né? Porque é difícil, mesmo os imigrantes têm dificuldade de morar lá, né? De ir para lá trabalhar, né? Eu fiquei muito admiradora do meu filho de querer ficar lá. Ele ficou 2 anos trabalhando, eu achei o máximo isso, porque é muito difícil morar lá, né? Uhum. O clima é muito hostil. E então eu quero te parabenizar, né, pela escolha, Tá. porque eu acho que é uma questão para a gente pensar mesmo, né? Como é possível ter os recursos para lidar com o mal, né? Um ponto. Como é transformador amar do jeito que ela mostra no filme, seja romanceado ou não, ela ama. Eu acho que quando ela diz ao final do filme que é amada, eu acho que isso vem do ato primordial dela amar. Ela ama a vida, né? Ela ama o Everett, né? E essa atitude amorosa ela teve de volta, né? Ela pôde sentir de volta. Mas amar é um treco muito difícil, né? É muito difícil. Então é isso que eu queria ouvi-la, né? Porque eu gostei muito, muito parabéns para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Bom, Maria Luísa. Você gostaria de falar agora, Marlene, ou eu posso chamar a Gabriela? pode chamar, Gabriela. Vamos. Gabriela? Peraí. Dá para tá ouvindo? Estamos. Então, eu vou falar um pouquinho, mas eu não sou psicóloga, eu sou artista, né? Ótimo. E
Vou falar um pouquinho do que eu senti, sabe? Certa vez na vida me deparei com a questão: o que é mais importante, a sensibilidade ou a inteligência? E a Maldi é uma pessoa especial e encantadora, porque possui os dois, né? Eu sigo uma artista que ela dá aulas de graça no Face, no Instagram, toda segunda e quarta, às 2h30, que se chama Caliane Dassi. E o que eu queria passar dela aqui no encontro, que é o seguinte: o mais difícil que ela fala ao se ajudar um artista é manter ele vivo, pois muitos artistas expõem o caos na arte, e ao fazer isso, eles reproduzem o caos na própria vida. Então, eu queria falar, assim, mesmo a Maldi não tendo feito faculdade, não tendo estudado, ela sabia disso, porque ela expôs o próprio amor dela, e isso que salvou ela, né? Eu acho assim, a gente tem que, quando o artista ele está produzindo, ele tem que refletir um pouco sobre a produção dele, porque se ele refletir só o caos, por exemplo, a gente está vivendo a guerra agora, só a guerra, só a tristeza, só o medo, só as coisas ruins, isso vai continuar existindo na vida dele. Então, a gente tem que pensar e refletir o contrário. É isso que eu tinha que falar. Muito obrigada, Gabriela. Muito bem falado. Que bom que você é artista também para olhar sob esse ângulo. Você pinta, é isso? Eu tenho um site que chama www.artedoafeto.com.br e, assim, eu sou bipolar e artista, né? Eu faço isso desde criança, mas eu gosto muito. Bacana, vou ver o seu site. Depois você manda por escrito o site direitinho. Tá bom, obrigada. Coloca no bate-papo, Gabriela. Tá bom. Vou tentar aqui. Tá. Obrigada. Angelina? Oi. Ai, vocês estão me ouvindo? Porque a minha internet está tão ruim hoje. Sim. Tudo bem? Se cortar, pode vocês falar. Então, queria agradecer mais uma vez a Marlene, né, que aceita o convite, porque eu vi esse filme pela primeira vez há mais de 4 anos. E ele me tocou profundamente, e eu fiquei com isso, assim, um dia a gente precisa trazer esse filme para ser discutido no Cine Debate, né? Então, hoje está tendo uma grande realização dentro do meu ser, e ainda mais com uma pessoa tão querida, como a Marlene, e que trouxe de uma forma tão rica, né, esse passeio pela teoria do Freud, Winnicott Bolas, e foi enriquecendo e ampliando a experiência que eu tive, principalmente quando eu vi esse filme pela primeira vez. Eu fiquei muito impactada, é um filme que mexeu muito comigo, e eu não tinha, assim, palavras para compreender o que ele tinha causado em mim. E hoje, estudando mais, eu percebo que eu tive uma experiência estética, porque a experiência estética não tem nada a ver com o belo, né? Porque hoje eu estou estudando arte, psicanálise, já estudei com a Miriam Malzimmer, que ela está aqui por um acaso. Oi, Miriam, né? Estudei bastante tempo arte com ela também. E é esse belo, né, que é o encontro do bebê com a mãe, né, esse olhar, eu acho que foi isso. E as coisas que mobilizam e transformam, né, essa capacidade que o bio traz de transformação por algo interno que a gente tem, que talvez a gente não saiba. E que na Maldi era o amor, como trouxe a Cibele, acho que todo mundo falou desse amor que ela tinha. E quando ela chega naquele casebre escuro, sujo, né, quando ela começa a fazer aquelas florzinhas na beirada da janela, como se fosse uma floreira, né, eu fico pensando, e ela fala, eu gosto de janela,
Aí eu fico pensando que a janela, ela tem um limite, que é um continente, né? É a moldura, né? Né? E ela vai encantando aquele casebre com luz, com cor, né? E a capacidade de transformar, né? Aquele homem rude, duro, e toda a vida dela, e a capacidade, não sei se eu posso dizer, de perdão, né? Não sei se é perdão, porque para perdoar você tem que estar magoado, mas eu acho que não tem como tanta crueldade daquela tia, de todo mundo, do irmão, e aquilo não ferir, né? Porque nós humanos temos essa condição, né? De amar, mas também de se magoar, né? De sentir raiva, não tem como negar, né? Mas era isso que eu queria comentar. Para mim está sendo uma tarde muito rica, agradecer a todos os presentes, eu acho que todo mundo pode aproveitar muito, porque é um filme muito rico, né? E agradeço a nossa Comissão da Cultura e mais uma vez a você, Marlene. Muito obrigada, Angelina. Muito obrigada obrigada por comentar. Obrigada a você. Obrigada, Posso falar Angelina. só rapidinho? Eu não consegui achar onde punha a mão aqui. Eu também não. Pode também não falar, achei. Helena, depois eu chamo outra colega. Pode falar. Deus, eu vou falar muito rápido. Eu estava pronta para falar, a Angelina adivinhou e já pegou um pouco do meu gancho. Eu não consegui assistir o filme todo, então, até a hora que a Maria Luísa foi falando, mas a Marlene tinha falado algo que eu fiquei na dúvida, que eu fiquei sabendo que que essa história dessa moça, né, dessa artista, dessa mulher, desse ser humano, e eu fiquei assim emocionada. Se eu for falar mais aqui eu vou chorar. Eu fiquei muito emocionada com a capacidade amorosa dessa mulher e a capacidade de perdão, porque ela foi tão destratada, ela recebeu tão pouco amor e ela conseguiu amar todo mundo. E é perdão mesmo, viu, Angelina? Ela perdoava as pessoas que a ofendiam, que a tratavam mal, né? Todas as pessoas. Eu fiquei emocionada, assim. Faltam uns 30 minutos para terminar de ver o filme aqui. Então, eu só queria falar isso eu pinto, viu? Eu sou psico alguma coisa e pinto, viu, Gabriela? Pinto e monto joia ainda. E então, assim, muito obrigada por eu poder estar aqui, ter assistido o filme e estar aqui com vocês, viu? Era isso. Você vai ver a figura dela real, ela parece um gnomo de floresta, assim, uma coisa impressionante. Ela é uma figura impressionante, ela, assim, real, né? Parece mesmo. Parece mesmo. Eu também não encontrei. Depois eu quero falar, eu não encontrei a mãozinha aí. Eliana Salgado quer falar, ó. Meu som que sumiu, gente. A Miriam, que eu gostaria de chamar, que ela está aguardando. Depois é você, Juliane. Então, Juliane, Haddad, eu vou chamando, tá bem? Eu assisti faz tempo o filme, não tive a oportunidade de rever de novo, mas ele está bem presente, e a Marlene acho que trouxe ele presente também, né? Olha, a imagem que você trouxe, Marlene, eu não estou te vendo, não estou te achando aí. Não? Enfim. Achei. Quadradinhos. Da questão das carícias, como o primeiro desenho, eu achei super interessante isso, e eu fiquei, quanto mais eu estudo o processo criativo, acho que menos eu sei, né? Eu acho que é um mistério. Eu não sei dizer se ela transforma a dor em criatividade ou se ela acha uma área, né, de desenvolvimento onde ela reproduz essa questão das carícias, né, porque ela pinta e, através da pintura, ela vai transformando o mundo e deixando a marca dela e se sentindo acariciada pelas próprias pinturas. Quer dizer, é uma área livre da crueldade, da indiferença,
né, da forma como as pessoas tratam os deficientes. Eu não sei de onde vem isso, eu acho que é um grande mistério, né? Tem artistas que, inclusive, a dor está muito presente, representada na arte, na dela não, né? Ela vê passarinhos, nuvens, flores, ela está o tempo todo criando uma outra realidade, onde ela existe, ela impõe a existência dela, porque qualquer pessoa tem o direito de existir, né, de achar um lugar no mundo. Então, é quase um ato de resistência mesmo. É um lugar que não é atingido pelo maltrato, pela crueldade, pela indiferença. Quer dizer, é uma forma de ver que eu estou falando. Eu não sei se ela corresponde ao que de fato é, mas eu acho que a questão da criatividade é muito assim, multifacetada, né? É um mistério. A gente vê artistas que têm uma vida extremamente sofrida, né? Maluca, alguém citou o Toulouse-Lautrec, o remédio dele era o álcool, né? Tanto que ele acaba adoecendo muito, e tem outros que têm uma vida absolutamente tranquila, burguesa, normal, e vivem muitos e muitos anos, né? Assim, então é isso, eu acho que o papo fica bem interessante, você fez uma contribuição incrível. Parabéns. Por enquanto é isto. Obrigada, Obrigada, Miriam. amiga. Juliane? Oi, pessoal, boa tarde. Então, fiquei tocada tanto pelas colocações do filme, quanto pela tua apresentação, Marlene, e essa contribuição dessa questão que a Miriam também destaca. Me chamou muito a atenção a questão das carícias, como um primeiro desenho, né? E algo que a criança faz na mãe, mas a mãe também cria o seu filho, né? Quando ela pode fazer esse carinho. E tem mãe que não consegue fazer isso, a gente sabe. Que às vezes a gente tem no consultório pessoas com uma dificuldade enorme de tocar a criança e construir esse lugar com a criança. E eu fico pensando assim, por mais que possa ser essa criação de um outro mundo que ela fazia, muito floreado, muito parecendo, sem dúvida, um lugar de resistência, mas algo que se criava mesmo junto. Quando você fala da casa e o selfie, né, ela conseguia preservar algo dela, né, e precisa coragem para isso, né, porque ela teve que ter muita coragem para enfrentar tudo que ela passava, né. Então, eu achei, assim, um olhar que enriqueceu muito o filme e que é muito verdadeiro, eu acho, na clínica e no nosso contato, né? Que a gente também faz um contorno com cada paciente que também tem que fazer conosco, né? Era isso que eu pensei em falar, que eu senti. Muito obrigada, Juliane. Muito obrigada. Obrigada, Juliane. Haddad? Aqui eu estou ouvindo um barulho imenso. Acho que agora parou um pouco. Nossa, estava forte. Marlene, eu gostei muito dos comentários, gostei muito do filme, fiquei super emocionada assim quando eu assisti. Desde então o início, assim, eu vi ela uma mulher, apesar daquilo que recebia, de discriminação, ela foi assim, ela acreditou, sabe? Ela foi buscar algo diferente, algo para ela, algo assim melhor do que aquilo que ela tinha. Então, quando ela pega o papel assim, leva, não deixa nem lá, né? Já com essa atitude para ninguém procurar, mesmo ela já tendo visto, quando ela encara esse homem rude, duro, assim, que distrata, humilha, sei lá, mas ela não me pareceu assim ficar assim afetada, sabe? A impressão que eu tenho
que ela com a arte, ela parece assim, é como se ela realmente se tratasse bem e tratasse o mundo bem, sabe? Assim, como se ela transformasse o gesto estúpido, o gesto de assim com esse fazer assim diferente, fazer belo, fazer assim. Então, me pareceu assim, ela com uma capacidade também de se defender, apesar de toda a fragilidade, apesar de toda... Eu senti uma força nela, apesar assim, de parecer muito frágil, muito com a determinação, assim, me pareceu forte, ela ao lado daquele homem, assim... Ao dizerem para ela que estava falando que ela parecia escrava sexual dele, ou alguma coisa assim, e ela vai lá e fala que não é, que ela não ia deixar ele assim, violentá-la ou ter uma relação com ela, força, que se fosse para casar com ela. Eu senti que ela era capaz de fazer assim, enquadrar também, ela com uma presença. E desde o início eu vi como a Maria Luísa, assim, que apesar de parecer ele um tanto bruto, né, parece o Brutus, né, mas ele eu achava que ele era afetivo, que ele tinha essa empatia com as crianças do abrigo, e ele, quando ele viu ela pintar lá, impressão que eu vi que ele estava assim, começando a se humanizar com o jeito dela mais humano, com o jeito de tratá-lo, com o jeito dele ser bruto e ela ser o contrário, terna, delicada, ao mesmo tempo firme, forte. Eu tive essas impressões assim, dessa variedade, dessa imensidão, né, que era essa mulher, apesar assim, desse problema físico que ela tinha, mas ela era poderosa para mim, ela era uma mulher muito poderosa na criação, poderosa em colocar limites, assim, e em ser afetiva. Então, eu gostei muito dos teus comentários, Marlene, gostei muito dessa ideia também da arte, reparação, arte self. Assim, a gente aprende sempre muito com você, e eu gostaria de ter os comentários também para poder aprofundar um pouco mais nessa área, né? Bom, é isso, não quero me prolongar mais, mas gostei muito do filme e dos seus comentários. Muito obrigada. Muito obrigada, Haddad. Prazer em vê-la aqui. Obrigada, Haddad. Neuci? Oi, pessoal, boa tarde. Me desculpem, eu não posso abrir a câmera, eu passei por um procedimento cirúrgico e eu não posso, com a luz do computador. E eu adorei os comentários, né? Eu fiquei muito sensibilizada pelo filme. E uma coisa muito bonita, né, da Maud é que ela conseguia colocar na arte, a sensação que eu tinha é que a arte dela virou um recanto onde ela podia sobreviver de uma maneira amorosa, né? Apesar de todas as contrariedades que ela encontrou na vida e as agressões que ela recebeu, poder criar com a beleza e o colorido, parece que ela estava agradecendo aqueles momentos. Ela, acho que era a pessoa que mais desfrutou da sua própria arte, né? Como se ela tivesse podendo fazer como se aquilo funcionasse como algo tão terapêutico que a enriquecesse por dentro, sabe? Então, ela fazia aquilo com tanto amor, né? Com tanta doação, que era o espaço de vida dela, era a maneira como ela via o mundo, como ela podia comunicar isso para as pessoas, e ela, já que ela não tinha recursos que vinha de ninguém, vinha dela mesma, desse amor tão profundo que ela tinha,
né? Essa capacidade amorosa que ela consegue mesmo ver naquele Brutamontes lá, né? Que era o marido. É uma pessoa que ela também vai sensibilizando e que ele começa a entender um mundo tão particular dela e em momento algum ele a castra, né? Na pintura, na criação. É muito interessante isso, que eles acabaram fazendo um par que um ajudava o outro, eram os dois muito escassos, muito pobres, né? De afetos. E nessa dupla eles se encontraram de alguma maneira. E quando ela fala eu fui amada, né, no fim do filme, que aliás é muito emocionante, eu pensei assim, nossa, que gratidão, né? Porque ela conseguiu ver o mundo desse jeito e ela teve a gratidão assim mesmo de comemorar aquilo que ela pôde viver, mesmo com todas as dores, as inclinações, a dificuldade dela, né? Isso é tão rico, né? Que é fundamental a gente poder passar por uma experiência dessa. Muito obrigado, Marlene. Muito obrigada, Nelson. E os amigos sempre compondo o que a gente fala, muito bom. A gente o que todos estão falando é tão interessante. Acho que a própria conversa foi respondendo, uma foi respondendo para a outra, mas a gente continua com muitas questões, né? Como falou a Miriam, tem todo um mistério do ser humano, em relação a como que cada pessoa sobrevive neste mundo, né? Esse mundo de humanos e o mundo da natureza. Quer dizer, a crueldade é uma coisa que faz parte, é um aspecto inerente do ser humano. E eu acho que tem encontros, né, como o deste casal, onde a esperança ela estava sempre presente, talvez não tão perceptível da parte dele, né, mas eu acho que os dois eles não perdiam as esperanças. A Maldi, ela não perdia o olhar humanizado dela em relação a esse homem, a esse marido. E ele ofereceu uma casa para ela, né? Mesmo que é um casebre, né? um sujo, sem cor, sem vida, sem comida, mas era um lugar para ela. Ela queria, como ela dizia, ela queria um lugar para ela queria ter uma casa, ela queria ter um lugar para o eu dela. Ela deve ter sido bem cuidada, imagino, estou fazendo aqui, obviamente, 1000 construções imaginativas, mas para ela ter toda essa capacidade amorosa, imagino que ela deve ter tido, né, uma boa experiência de vida com os pais que morreram, né, quando ela era jovem, porque a maneira dela lidar com a dor dela, a maneira dela lidar com toda essa violência, né, que vinha de fora para dentro, e que, com tudo que vocês falaram, né, o caos, viver o caos e ver a beleza, quer dizer, o olhar dela era um olhar estético, é um olhar estético. Ela olha pela janela, ela vê a beleza. Apesar de tanta feiura, me vem cenas do filme assim dela andando com aquela dificuldade, e ele empurrando ela naquele carrinho dele, né, como se ele estivesse carregando ela mesmo. Então, e ela foi capaz de aproveitar, de usufruir de toda essa oferta, né, apesar da rudeza que ele fez a ela.
Marlene, eu pesquisei que a mãe dela, a mãe dela morreu quando ela tinha 20 anos. A mãe dela ensinou ela a fazer cartões de Natal. Olha que interessante, né? Então, Interessante, ela né? começou a ganhar dinheiro com cartões de Natal, né? E é bem cheio de coisas de nascimento mesmo, né? Exato. De coisas vivas, né? Só aí. E sabe que eu achei interessante também, Marlene, quando ela vê a filha que foi gestada sem nenhuma deformidade. Aquilo foi um presente tão grande para ela, né? Eu até fiquei me perguntando, né? Será que ela não teve contato nenhum com essa filha? A gente não tem essas informações na história dela, né? Não tem essas informações. Foi baseado em fatos reais? Sim. Parece que existe um museu dela. Agora, perdão. Alguém falou de perdão. O que é perdoar, né? Para nós que estudamos tanto a respeito dessas experiências emocionais todas, né? Do que é que depende uma capacidade, uma pessoa ter uma capacidade de perdoar, coisa que é tão importante, né, no lidar com a crueldade humana. Agora, será que a gente perdoa tudo? Não dá para perdoar tudo, né? Não dá para perdoar tudo. Eu sempre conto uma parte da minha vida, mas é que me ajuda a pensar, né? Que meus pais passaram por Holocausto, por campos de concentração, toda aquela crueldade, aquele sofrimento inimaginável. Eu perguntava sempre para minha mãe, mas como é que você sobreviveu? Eu não sei se eu teria esta força. E ela me dizia assim, eu tinha muito amor para dar. Eu perdi muitas pessoas que eu amava, mas eu tinha muito amor para dar, eu precisei criar uma família, criar uma nova vida, né? E eu nunca pensava que eu ia morrer, mesmo no maior grau de sofrimento que eu tive. Então, eu sou fruto, né, desse amor materno e paterno, mas eu não entendo também. Sinceramente, quanto mais eu vivo, menos eu entendo como é que uma pessoa pode reagir dessa forma. Será que a capacidade de amar ela é uma conquista na vida, né? E a gente estuda tanto, a gente investiga tanto, e o que é que dá a base, né, para uma pessoa poder ter essa capacidade amorosa? E capacidade amorosa não no sentido sentimentalista da coisa, no sentido de força, né? No sentido de poder fazer uso da própria agressividade. Eu me perguntava, vendo o filme, assim, tem agressividade nesta mulher? Tem uma força vital, né? Agora, bom, acho que muita gente falou bastante coisa. Eu me inscrevi aí, Eliana, estou na lista aí? Está na lista sim, Luiz Fala, Fernando. Luiz. Tem a Silvinha agora para falar, depois é você. Tá bom. Silvinha. Bom,
Eu quero começar agradecendo a Marlene por toda a colaboração que ela trouxe para a gente pensar aqui, pela indicação do filme. Achei esse filme extremamente comovente e humano. E realmente eu gostei muito do que a Miriam levantou, da questão dessa área livre, né? Que a Marlene estava falando também, dessa força interna. E me lembra muito, eu não podia deixar de trazer para vocês, a minha mãe, que teve 12 anos de Alzheimer, e que quando eu a trouxe para morar comigo, ela ficou sem os amigos dela, que ela tinha muitos em volta dela na cidade dela, mas quando ela veio para a minha cidade aqui, eu a coloquei numa ginástica de idosos, e ela ali no meio, né, ela não conhecia ninguém, e a professora logo começou, ela se chamava Maria José. Bom fim de semana. Obrigada. Você também. E a Neide, acho que está com o som ligado, Neide. Neide, você está com o seu som ligado. Então, acho que ela não está ali. Desligou. Não, ela desligou. Obrigada, Neide. Obrigada, Neide. E daí a professora começou a chamá-la de Mary. O nome dela era Maria José. Esse é só um exemplo, dentre muitos, né, que eu vivi com ela. E aí os amigos logo, os colegas logo começaram a chamá-la de Mary, Mary, Mary. E eu falei, mamãe, a senhora gosta de que seja chamada assim? Porque ela tinha perdido a casa, o lugar dela, os amigos dela, perdido entre aspas, né? Porque veio morar em outra cidade. E aí o nome, né? E daí eu falei, a senhora gosta de ser chamada assim? Ela falou, não, eu gosto do meu nome. Eu falei, então, a senhora quer que eu fale com a professora, né? Com o pessoal? E ela falou, não precisa, eles fazem isso por carinho. E assim, haviam alguns que, ao saber que ela tinha Alzheimer, já discriminavam, né? E eu percebia isso, mas ela ia lidando de uma forma que ia transformando esses vínculos. De um modo que, uma vez que eu vi um jantar deles lá, que eles organizaram num salão, aí eu a levei, e como eu terminei de trabalhar, depois que eu fui levá-la, eu cheguei e já havia começado. E quando nós adentramos no salão, os colegas ficaram em pé e aplaudiram, alegres de que ela tinha chegado, né? Tamanho acolhimento que ela foi conquistando com todos, o carinho de todos com ela. E realmente ela foi até o final da vida, 12 anos de Alzheimer, com memória boa, e ela ganhava de todo mundo quando ia jogar aquele joguinho stop, os amigos sentavam perto dela para ela ajudá-la. Então, eu falo que mesmo perdendo tanta coisa para o Alzheimer, essa força ela nunca perdeu. E ela era uma pessoa muito ligada à arte. Então, eu conversava muito dela com a Miriam, porque essa questão da arte que a Miriam sempre traz, né, e da força que eu acho que existe, que eu acho que é esse diálogo, a força que a pessoa tem, que a leva para a arte, a força que a arte traz de volta para a pessoa, esse lugar mesmo livre de uma capacidade de transformação, né? Que a pessoa tem, que faz ela buscar a arte e que a arte transforma. Eu acho esse diálogo, né, muito importante. E eu queria também salientar o olhar da Sandra, essa personagem, sabe, que no meio daquela situação toda, né, desprovida, como que ela teve um olhar que valorizou, né? E a partir desse olhar que valorizou, isso foi expandindo. Então, eu compararia com esse olhar estético do analista para o paciente, que pode expandir, pode ajudar com que uma realidade se transforme, né? Eu faria essa comparação. Mas muito obrigada, Marlene. Obrigada eu. Obrigada, Silvia. Cada um deu uma contribuição super bonita.
Então, antes, eu gostaria de chamar, viu, Luiz Fernando, que aí você encerra, eu gostaria de colocar que algumas pessoas aqui colocaram no chat, até a Marlene pedindo o nome do livro que você citou, Desenhos Fora do Papel, o nome do autor. O nome do autor, esse livro só tem em espanhol, né? É de um psicanalista, eu não sei se ele é argentino, acho que é argentino ou uruguai, não me lembro. Ele chama Ricardo Rodolfo. Ele é um analista que estuda muito o Winnicott e tem livros bem interessantes, mas só tem em espanhol, não tem tradução em português. Então, se alguém... Ricardo, o quê? Rodolfo? Ricardo Rodolfo. Tá, obrigada. E aí o pessoal está agradecendo muito, Marlene, achando muito interessante a fala das pessoas, a sua fala, todo mundo elogiando bastante e agradecendo. Muito E obrigada agora eu a acho todos. que a gente pode, Luiz Fernando, finalizar com você, com seu comentário. Nessa altura da noite já. Ai, ai. Mas eu vou ser breve. Bom, primeiro eu agradeço muito, Marlene, a sua presença aqui. Eu achei a reunião até aqui, então, muito boa, muito boa. Estou acompanhando assim com muito gosto. E queria acrescentar algumas coisas. Você comentou o desenho inicial da mãe com a criança e a mãe, né? E o bebê, né? E a criança colocando as mãozinhas na mãe. O Winnicott disse, né, que não tem uma coisa sem a outra, né? Não tem um bebê sem a mãe, não tem a mãe sem o bebê, né? Que ali tem um processo já inicial de criação, né? Já estão criando, né, alguma coisa, né? A criatividade já está sendo instalada, né? Então isso é muito bonito, né? E talvez seja a primeira experiência estética nossa, né, como seres humanos, quando a gente sai da barriga da mãe e passa a ter um contato de dupla, assim, né, diferente, né? Então, acho que talvez inaugura a experiência estética, né? Como a Angelina bem comentou, que não é a beleza em si, né? Mas é um tipo de emoção que a gente experimenta quando a gente vê um filme, né, como esse, ou se depara com uma obra de arte, com uma pintura, né? Tem uma história curiosa do Baden-Powell, não sei se vocês conhecem, que ele tinha, parece que, 8 anos de idade. Ele foi, junto com os pais, visitar gente que eles conheciam, e aí ele encontrou um violão lá, e nunca tinha visto um violão, e perguntou às pessoas, o que é isso? Né? Aí as pessoas, esse é um instrumento musical, né? Violão, assim que funciona, tal, tal. Ele pegou aquilo e começou a tocar. Quer dizer, eu acho mesmo, como surgiu aqui, a criatividade, a expressão da criatividade, a expressão estética é um mistério, né? É um mistério mesmo. E na sua fala, Marlene, num certo momento você falou transformar a dor, né? Transformador, mas transformador. Então, tem uma experiência que eu concordo com a Miriam, que não é só da dor, mas tem uma transformação que quem consegue ter alguma via, ou pintura, ou música, né? O cinema também, né? Quem é produtor de cinema, está sempre fazendo alguma transformação, né? Então, é algo transformador, né? Uma transubstanciação, não sei como fala. Sim, sim. Para mim, cria uma outra dimensão de realidade, né? Eu tenho essa impressão da arte, né? Cria outra que dá a gente uma outra experiência, amplia nosso campo de experimentação, de reflexão, de sensibilidade. Então, abre uma outra dimensão, né? Eu acho isso fascinante na arte, né? Abrir essa outra dimensão, né? E... Fala, não, Maria, só quer falar? queria fazer uma discriminação entre ser artista e viver criativamente, que são duas coisas diferentes, né? Porque algumas pessoas são artistas, outras não, né? Sim. Mas
Então, o viver criativamente, que é tudo isso que você está falando, como diz o Winnicott, né, até uma respiração, né, é um viver criativo. Então, depende de como que se olha e se aborda, né, e o que aquilo tem de significado para aquela pessoa. Sim. Então, todos nós podemos viver criativamente no cotidiano, sem necessariamente criar arte, como algumas pessoas têm este dom, né? Sim, e só para terminar, eu tive bastante contato com o antigo psiquiatra o Oswaldo de Loreto. Ele tinha uma frase que ele dizia: a gente faz para fora o que a gente faz para dentro. E aí eu lembrei da sua mãe, Marlene, que você citou, ela tinha amor, então ela era capaz de, porque ela tinha, né, ela fazia para dentro dela amor, ela podia também fazer para fora amor, né? É curioso essa frase do de Loreto. E aí, só para terminar, aconteceu um fato aqui que o Haddad estava na tela dela e, de repente, a Haddad levantou e o que eu vi, um quadro do Cláudio Castelo, lá ao fundo da parede. Aí achei curioso isso, porque não tinha visto que agora ela está numa posição que dá para ver melhor. Mas, quer dizer, é algo de uma capacidade, né, do Cláudio, a Miriam está aqui, a Malzínia está aqui, a Helena também, que diz que pinta lá, talvez seja uma pintura Gabriela, no fundo, a Gabriela. Então, essa experiência de fazer algo assim como uma tela, eu acho fascinante isso realmente, e tem a ver com o que você falou, né, Marlene, do espaço potencial. Porque se a pessoa tem um certo potencial para fazer alguma coisa e pode usar, é fantástico, né? Obrigado, viu, Marlene? Muito obrigada, Luiz. O Luiz Fernando falou que talvez aquele quadro no fundo fosse meu, e é verdade, é meu. A Helena Parabéns. também é pintora. É pequenininha, não dá para vocês verem direito, mas é meu. Ótimo. Helena também é pintora. Luiz Vasbelli, que vai encerrar, é você, porque já... Não, eu não. Você e a Cibele aí. Você e a Cibele, eu não. Eu já encerrei. Já encerrou. Mas vamos ver se a Marlene tem mais alguma coisa para colocar, Marlene. Não sei Não, para mim foi muito gratificante, muito. O que nós fizemos aqui, eu acho que faz parte do viver criativo que eu estava falando, né? É um encontro entre os colegas que a gente gosta tanto e precisa tanto. Então, eu só tenho a agradecer. A Angelina foi quem sugeriu este filme, não foi exatamente uma escolha, mas eu concordei, né? E tinha esquecido deste filme até, que eu já tinha assistido. Então, agradeço muito a sugestão da Angelina e agradeço a todos. É sempre uma delícia, né, a gente conversar. Pena que a gente não pode se abraçar. Mas... também. Verdade. Mas o encontro, eu acho que funciona como um abraço também, e tantas colaborações interessantes, tantos questionamentos. Essa questão da crueldade sempre me deixa muito intrigada, e cada vez a gente vê que isso é do ser humano e não tem jeito, né? Temos que nos virar com isso. Então, é isso. Muito obrigada a todos, muito obrigada ao Núcleo de Marília, tão criativo, né? Mais uma vez, então, eu agradeço e passo a palavra para a Cibele Brandão, que é a nossa presidente, né? E já que a gente não pode se abraçar, eu posso dizer que estava tão intenso que a gente pode sentir a energia, o calor de cada um, né? E foi uma tarde muito rica. Muito obrigada a todos e obrigada, Marlene, mais uma vez. A gente se vê segunda-feira. Segunda-feira, Angélica. Segunda-feira. Cibele, é com você. Então, eu gostaria só, então, de me despedir de vocês, agradecer a Marlene, a participação de todos. Eu estava pensando assim, além desse momento tão agradável, que a gente pode pensar tantas coisas, fica assim
quando é muito bom, ficam muitas indagações, né, para a gente continuar pensando sobre isso, né? E daí vocês falaram até segunda, quer dizer, vamos continuar, né? Vamos continuar pensando e podendo trocar as experiências. Então, muito obrigada a todos e um abraço que não pode ser pessoalmente, que em breve será. Tá Sim, bem, então. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Marlene. Obrigada. Tchau, tchau, Tchau. Marlene. Obrigado. Tchau, Sibeli. Obrigado. Tchau, Haddad. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigadíssima. Bom, viu? Parabéns ao núcleo, tá? Vocês fazem coisas muito legais, viu? Muito Obrigado a todos. muito amorosos. Até. Parabéns mesmo. Parabéns. Um beijão, Marlene. Parabéns, viu? Obrigada para você. Parabéns, também. Maria Luísa. Bom te ver aqui também. Bom, a gente está sempre por perto. Né, Você vai apresentar o trabalho, depois passa o trabalho, por favor. Claro, eu mando para você, pode deixar. Obrigada, hein? Tchau. Beijo. Obrigada. Estão todos convidados, viu? Para ver também. Tá, obrigada. Tchau. Até. Tchau.